Leitura do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 15. Já estudamos esta mesma passagem na semana passada e refletimos sobre algo que para nós cristãos não é uma especulação, não é uma probabilidade, mas é uma verdade: vida eterna com Deus, no que nós podemos chamar de pátria celestial, a nossa morada, como diz Jesus aqui nesse texto de João 14, há uma morada pronta nos aguardando, é o nosso lar, é o nosso lar celestial, é a nossa pátria celestial. Nós também estamos vivendo no presente momento numa pátria terrena. No nosso caso, nós somos brasileiros, nós somos do estado de São Paulo, a maioria entre nós é da cidade de Cravinhos, né? Há outros que são de outras cidades, temos também o nosso município. Isso é temporal, isso é enquanto nós estamos vivendo nessa condição da carne. Mas veja que, mesmo que ainda estejamos pisando este solo brasileiro, nós também já somos cidadãos da pátria celestial. É uma realidade. E nós vimos na mensagem da semana passada que, diante dessa certeza de um futuro de vida eterna, que nós chamamos então de pátria celestial, morada com Deus, paraíso, há duas atitudes equivocadas e apenas uma correta. A atitude correta é que, sabendo e tendo certeza do nosso futuro, nós então fazemos com que este futuro afete o nosso presente, então que a gente viva hoje como alguém que já está na eternidade com Deus, alguém que já foi ressurreto em Jesus Cristo, alguém que já pertence a este futuro maravilhoso. Ou seja, eu vou viver na pátria brasileira, na pátria terrena, não como um cidadão mundano apenas, sobretudo eu vou viver como um cidadão dos céus. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na maneira como as pessoas vão me ver também. Isso é o que Jesus diz lá em Mateus 5, para que a gente, como luz, ilumine de tal maneira que as pessoas, as demais pessoas, glorifiquem o Pai através das nossas boas obras. Mas existem duas atitudes que não são corretas, ou que não são as melhores para o cristão. A primeira é aquele que abandona o seu presente, é aquele que passa a viver uma vida presente, sem se envolver com o mundo positivamente, de buscar contribuir como um bom cidadão, como uma boa pessoa, e como esta luz que vai fazer toda a diferença, e fica apenas aguardando o futuro dele, o futuro nos céus. Ou seja, ele abandona toda a luta terrestre, digamos assim, toda a sua luta do presente tempo. É como se ele dissesse: não estou nem aí para o que está acontecendo. Tem gente sendo roubada, tem gente se prostituindo, tem gente morrendo nas drogas, tem gente indo para o inferno. Eu não estou nem aí, vou ficar vivendo minha vida morna até que eu morra e vá para o céu com Jesus. Esta atitude, este tipo de vida, nós vimos a semana passada, deu ocasião para que o cristianismo sofresse, século XIX, início do século XX,
duras críticas da sociedade moderna, críticas que depois de 100 anos não se esfriaram. Eu mencionei para vocês semana passada do Nietzsche, que dizia que o cristianismo produz a moral do rebanho, a moral dos fracos, que era preciso a morte de Deus e o fim do cristianismo para que a humanidade, o homem, pudesse se tornar o além-homem, ele de fato pudesse progredir. Eu também mencionei para vocês sobre Marx, que dizia que a religião é o ópio do povo, porque ele queria que a classe trabalhadora tomasse uma atitude contra a burguesia, assumisse o controle do capital, e assim formasse uma sociedade, segundo ele, de total igualdade, ou seja, que a humanidade se tornasse comunista, e uma vez comunista, não haveria necessidade de religião mais, porque não haveria mais injustiça, sofrimento, dor, perdas. E é para isso que serve a religião, só para deixar a mente das pessoas acreditando que alguma coisa que não existe possa lhes fazer bem. Falei desses dois, eu gostaria de citar mais um hoje, que é o Freud. Ele chama a religião de ilusão, chama os religiosos de neuróticos, diz que o homem, a mulher que buscam a religião são infantis, porque estão atrás do amparo, daquele amparo que tinham quando crianças, no pai e na mãe, que perderam aquilo quando cresceram, porque quando a gente fica adulto, a gente perde aquele amparo do pai e da mãe. Então, na ausência do amparo ou no desamparo, o ser humano busca esse amparo num Deus que ele criou. Então diz Freud, quando a humanidade crescer e entender o poder da ciência, a religião não será mais necessária. Interessante que Freud era um judeu ateu. Mas irmãos e irmãs, esses homens falaram porque são ateus, os três que eu citei, mas a gente tem que admitir que há cristão que vive uma vida errada e dá razão para as pessoas criticar. Olha a nossa responsabilidade de carregar esse nome de Cristo. Quando a gente vive de maneira errada, a gente dá ocasião para as pessoas falarem. E nós vimos também que a outra maneira equivocada é você, como cristão, não considerar que você tem um futuro garantido e só se preocupar com o presente. Então eu até terminei a mensagem dizendo assim: você vem para o culto e a sua avaliação é se ele foi legal ou se ele contribuiu para o seu futuro. Você está mais preocupado com o seu futuro ou com o bom momento que você está vivendo no presente? Essa é uma outra atitude equivocada do cristão. Tudo isso nós nos baseamos nos versículos 1 a 3 de João 14. Agora eu quero prosseguir nesse tema da pátria celestial a partir do versículo 4 até o versículo 11, e ver que nestes versículos a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina que o acesso à pátria celestial é gratuito. Então grave isso: o acesso à pátria celestial é gratuito, de graça.
Versículo 6 define isso. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para o Pai, o caminho para a cidade onde o Pai, onde Deus é o Rei, é o Senhor, é o sol, é a luz, é a justiça, onde nós vamos morar eternamente com Ele. Este caminho é Jesus, o meio de chegar é Jesus Cristo. E Jesus vai continuar falando nesses versículos 4 a 11, dizendo que Ele veio justamente para manifestar o Pai, e não a si próprio. Perceba na leitura dos Evangelhos, que Jesus ele não estava buscando a atenção para si, mas de si para o Pai. A missão de Jesus era a missão do Pai. Jesus, ele veio, irmãos, irmãs, para levar as pessoas até o Pai. Jesus é este acesso. É este acesso. Quanto custa? Quanto custa? Quanto que Jesus cobra? Ele não cobra dinheiro, não é isso? Nós não precisamos pagar nada para ir para o céu. O que a Bíblia ensina é que o caminho através de Jesus para chegar ao Pai não é por um pagamento, também não é por mérito pessoal. Mérito. Talvez você pense assim: bom, eu sei que não é por dinheiro, eu sei que o dízimo e a oferta que a gente entrega não é para comprar a salvação. Isso está muito claro na minha cabeça. Talvez você pense assim, eu espero que você pense assim, na verdade, porque esse é o ensino bíblico. Mas é a questão do mérito pessoal. É a questão do mérito pessoal. Você merece ir para o céu? Você faz essa pergunta para si mesmo: será que eu mereço ir para o céu? E se é por merecimento, você também não se pergunta: poxa, mas deve ser difícil, porque não deve ser fácil merecer ir para o céu. Eu quero dizer para você que já no tempo de Jesus havia quem achasse ser muito difícil alcançar a salvação. Eu vou ler Lucas 13, 22 a 24, ok? Se você quiser acompanhar. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforce-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Então, olha só, Jesus está caminhando para Jerusalém. O Evangelho de Lucas é interessante, porque ele tem uma parte dele considerável, que tudo que está narrado ali é enquanto Jesus está caminhando para Jerusalém. E caminhando para Jerusalém, ele está ensinando os discípulos, ele está fazendo o discipulado. E aí chega alguém, depois de ver tudo que Jesus ensinou, depois de ver a vida de Jesus, as exigências do Evangelho, chega alguém e diz assim: Senhor, são poucos os que são salvos. A resposta de Jesus: esforcem-se por entrar pela porta estreita. E aí você fala assim: ó, tá aí, tá provado que é por mérito.
Jesus está dizendo que quem merece o céu é quem se esforça. É isso que você entende da passagem? Mas não é isso que ela quer dizer. Jesus está dizendo, irmãos, irmãs, que as pessoas precisam perseverar na salvação, porque quem desiste é porque não havia de fato alcançado a salvação. O caminho requer perseverança, mas a perseverança é a qualidade de quem já está caminhando para o céu, de quem já tem o céu no seu coração. Então não é por mérito, tanto que não é por méritos, irmãos, irmãs, que a Escritura vai ensinar isso claramente em outros lugares. Efésios capítulo 2, 4 e 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o verbo aqui, Deus deu. Deus deu. João 3,16, que eu acho que todos sabem de cor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele alugou, Ele vendeu, Ele emprestou. O que Ele fez? Deu. Você já deu alguma coisa? Quando você dá alguma coisa, você não espera nada em troca. Até se você esperar gratidão, já é uma coisa bem interesseira, não é? Embora geralmente ela venha da parte de pessoas que são premiadas pelas suas dádivas. Deus deu. Então é isso que Paulo está falando aqui. A salvação é uma dádiva. Ela não é comprada, não é pelos nossos méritos. Nós já lemos aquele texto de Filipenses 3, em que Paulo então diz: olha, se alguém merece, eu muito mais. Você acha que é um bom cristão? Você acha que é um bom cristão? Você se acha um bom cristão? Paulo faz essa pergunta: você acha que é um bom cristão? Você acha que você é um homem temente a Deus? Eu muito mais. Mas abri mão de tudo isso, considerei isso tudo perda, refúgio, para alcançar a justiça que vem pela fé. Filipenses 3:3-9, que nós já lemos hoje no culto. Mas eu quero ler uma outra passagem de Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 27-31. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Olha só, onde fica o orgulho? Foi totalmente excluído. Quem é que pode se orgulhar? Quem acha que merece, não é isso? Então o apóstolo Paulo
claramente está nos dizendo que o acesso à pátria celestial é gratuito, porque é pela fé em Jesus Cristo. A justiça é a justiça de Deus, que é dada àquele que crê. E fé, a fé não é um mérito pessoal, porque também é uma obra de Deus nas nossas vidas, é uma graça, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então veja que no tempo de Jesus e no tempo do apóstolo Paulo, então no primeiro século, no início do cristianismo, as pessoas tinham isso com elas: olha, a gente merece ir para o céu? Será? Se ir para o céu depender do nosso merecimento, é muito difícil. É muito difícil. Olha para a sua vida, os pecados que você comete, os erros que você faz, mesmo que você tenha uma maturidade cristã, você vai perceber que dentro de você, muitas vezes vem pensamentos e sentimentos que você se envergonha e tem que, Deus me perdoe por isso que eu pensei, por isso que eu senti naquele momento. E por mais que sejamos certinhos, Isaías, o profeta, diz que a nossa justiça é como trapo de imundície perante Deus. E irmãos e irmãs, como as pessoas pensavam no tempo de Jesus, que era muito difícil ir para o céu, ainda hoje, mesmo hoje, a sociedade também pensa, é muito difícil ir para o céu. E o que acontece quando você acha que é muito difícil ir para o céu? Eu não sei se eu vou para lá não, eu não tenho certeza, porque olha, eu acho que eu não mereço, eu estou em dúvidas do meu merecimento. Sabe o que pode acontecer? E isso acontece com a nossa sociedade, já que o meu futuro, eu não tenho certeza se eu serei digno de estar lá entre os vitoriosos, eu vou colocar então toda a minha esperança nessa terra, porque aqui nessa terra eu posso fazer acontecer algumas coisas. Eu não sei se eu vou para o céu, eu não sei se eu vou conquistar o céu, mas eu posso conquistar esta terra. Quem não tem certeza da vida eterna, quer pelo menos viver a vida terrena muito bem. Essa é a sua mínima recompensa. Eu tenho lido muitos textos escritos por ateus, tenho assistido muitas aulas. É lamentável quando alguém diz: a vida não passa disso. A vida não passa disso. Se a minha vida não passasse disso, eu estaria nesse momento, com a minha idade, já começando a me desesperar já, porque depois disso não tinha mais nada, e tudo que eu teria feito seria em vão, queridos, porque ao morrer, nós não levamos nada, a gente vai para a eternidade, vai para a sepultura. Para quem não crê em eternidade, né? Nós vamos para a sepultura sem nada, porque a roupa que põe na gente não é nem pelo morto, porque ele não tem mais senso moral, não tem mais vergonha e culpa, é por nós, e ela vai apodrecer junto com o corpo. É como quando a gente veio ao mundo, a gente vem sem nada, e é assim que a gente vai para a sepultura. Que vida é essa? Que perspectiva de vida é essa? Mas tem muita gente que, por achar que não merece ou não vai conseguir conquistar o céu, porque depende do seu merecimento, então ela concentra toda a sua vida, todo o seu esforço na vida terrena.
Por isso que hoje, meus irmãos e irmãs, nós vemos uma humanidade muito focada em receber, pelo menos nesta vida, o tanto que merece. Eu quero o salário que eu mereço, que eu não mereço esse, eu mereço o melhor. Eu quero o reconhecimento que eu mereço, porque as pessoas não estão reconhecendo o que eu mereço. Eu quero o conforto que eu mereço, porque eu não tenho conforto suficiente, aquele que eu mereço. Eu quero o respeito que eu mereço, porque não estão me respeitando tanto que eu mereço. É isso que a humanidade pensa, nós estamos pensando assim. Nós, no sentido humanidade, a sociedade atual, é todo mundo reivindicando para si. Nós vivemos hoje um humanismo tal, que tudo está centralizado no ser humano, porque quando se perde a perspectiva da pátria celestial, onde há um Deus, um Rei eterno, nós nos elegemos o próprio Rei, o nosso Rei. Nós somos o Rei de si mesmos, e queremos então que tudo, pelo menos tudo nesta vida, volte para nós mesmos. Tudo se centraliza em nós mesmos. É do ser humano que tudo deve proceder, e é para o ser humano que tudo deve voltar. Aquele negócio da confissão de fé, do catecismo maior, que o propósito maior do ser humano é glorificar a Deus e nele ter prazer para sempre. Não. O propósito principal do ser humano é que dele tudo proceda e que para ele tudo volte. O que é meu, é meu. Isso não é comum a gente ouvir isso? E há muitas palestras, YouTube está lotado de vídeos que dizem isso. Toma posse do que é seu, porque o que é seu, o que é meu, não deixa isso passar, não abra mão daquilo que é seu, que lhe pertence, que é seu de direito. Você merece muito mais do que você tem, você merece muito mais do que as pessoas estão lhe dando. Vá atrás disso. Qualquer pessoa que faz esse tipo de busca hoje na internet vai receber 1 milhão de páginas falando isso. Digo porque eu faço esse tipo de pesquisa. E aí, irmãos e irmãs, nós temos que considerar, além de tudo, a individualidade do presente tempo. Essa individualidade que se desvia negativamente e faz com que tudo deve voltar para o indivíduo. Veja, quando a modernidade começa lá no século 16 e 17, ela começa com esse princípio: deixa Deus de lado, tudo deve proceder da humanidade e voltar para a humanidade. Mas nós homens e mulheres modernos, somos decaindo de tal maneira que hoje a gente já não pensa coletivamente. Hoje é cada um por si. Então já não pensamos assim, que proceda da humanidade e volte para a humanidade, que proceda de mim e volte para mim, ou que proceda dos outros e que volte para mim, que é o sujeito egoísta. O sujeito egoísta, ele acha que tudo deve vir para ele e para ninguém mais. Se todo mundo merece, eu mereço mais. Então veja, irmãos e irmãs, que essa questão do merecimento, ela está enraizada na nossa cultura. Está enraizada na nossa cultura.
Então quando a gente fala assim, olha, para ir para o céu não precisa pagar nada, é de graça, a salvação é gratuita, a gente fala isso na sociedade, porque olha, se tiver um cara ali na esquina oferecendo qualquer coisa de graça, vai formar uma fila, não vai? Nem que seja água de graça, copinho de água de graça, com esse calor, forma uma fila aqui, para o sujeito pegar um copinho de água de graça, todo mundo quer coisa de graça. Aí você vai ali na praça e diz assim, eu vim falar de Jesus, eu vim falar da salvação de graça, gratuita, de Jesus Cristo, e passa cravinhos inteiro naquela praça, e entra aqui e sai por aqui, porque as pessoas não entendem a importância de uma coisa gratuita, porque nós somos uma sociedade que está enraizada nessa questão do merecimento. E por quê, queridos? Porque o merecimento move tanto as pessoas. Há algumas razões, é claro, eu vou citar duas, e as duas têm a ver com a autoestima. Quem sofre de baixa autoestima é aquele sujeito que ela pensa assim, nada do que eu faço é bom, eu não mereço nada de bom, eu não sou um bom marido, não sou uma boa esposa, eu não sou um bom amigo, uma boa amiga, eu não sou um bom profissional, um bom trabalhador, eu sou o pior entre todos do meu trabalho, na igreja eu sou o mais fraco, na escola eu sou o mais ignorante, na família eu sou o mais desprezado. Quem tem baixa autoestima está doente, porque ela não se valoriza, ela não vê valor nenhum em si mesma, tudo que ela faz ela critica, tudo que ela faz ela acha um defeito. É muito triste a vida de quem sofre de baixa autoestima, muito triste. Então uma pessoa que tem baixa autoestima, ela não consegue ver nada do que ela faz como digna de merecimento. Então o que ela vai fazer? Ela vai se esforçar, se empenhar, se sacrificar, para que então as pessoas digam assim, você é boa, você merece. Então já que ela, por ter baixa autoestima, não consegue ver nada de bom e de valor no que ela faz, então ela se esforça demais para que as pessoas digam isso para ela, eu acho que você merece, eu acho que você é boa. Ela não consegue dizer isso para si, então ela quer que outros digam. A pessoa com baixa autoestima, ela não gosta de si mesma, mas pelo menos quer fazer com que os outros gostem dela, é o mínimo para compensar essa grande tristeza que ela traz no seu coração. Então ela fica fazendo, buscando merecimento, que as pessoas reconheçam que ela merece. Muitos cristãos pensam assim também, eu preciso merecer a vida eterna, mas olhando para dentro de si mesmo, eles não veem esse merecimento. A leitura que a bíblica que eu faço não é boa, a oração que eu faço não é boa, a minha participação na igreja não é boa, a minha vida cristã não é boa, eu não mereço de jeito nenhum o céu. É uma baixa autoestima terrível enquanto cristão. E aí o que acontece? Muitas pessoas tornam o cristianismo uma doença para si mesmos, porque para muitas pessoas
por causa da sua baixa autoestima e a procura do merecimento de terceiros, ela começa a se impor regras sobre regras para ser merecedoras de Deus, ser merecedoras do amor dos seus irmãos, merecedora do amor da sua comunidade cristã. Então ela está atrás de merecimento e faz com que a sua vida se torne pesada. É aquele cristianismo pesado, é aquele cristianismo que eu vivo para agradar as pessoas, para que elas possam dizer: você merece. É aquele cristianismo que a pessoa vive para agradar a Deus, para que ela possa ouvir de Deus: você merece. E sabe quando você vai ouvir de Deus: você merece a salvação? Nunca, porque você não merece a salvação, você é pecador, você merece a morte, porque se você merecesse alguma coisa diferente da morte, Ele não teria dado Jesus Cristo para morrer por você. Dia 31 de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517 é uma marca simbólica. Foi quando o monge agostiniano Martinho Lutero, na Alemanha, prega as 95 teses contra a indulgência na porta da igreja de Wittenberg. Lutero foi um homem atormentado pela culpa. Diz a história que ele foi criado numa família muito rigorosa, e Lutero se achava indigno de Deus, e por mais que ele seguisse todo o rigor de uma vida religiosa, um homem católico fervorosamente comprometido com a religião, mas ele se sentia culpado. O pai dele queria que ele fosse advogado, sempre deu dinheiro. Lutero vai e se torna monge, vai ser sacerdote. Família não gosta, mas ele vai, ele está atrás de remissão, porque ele não aguenta aquela voz dizendo: você não é digno de Deus, você não é digno de ser perdoado, Lutero. E quanto mais ele se impunha rigorosamente uma vida de ascetismo, aquela voz continuava. Um dos seus superiores encaminhou Lutero para dar aula de teologia, e então ele foi estudar a carta de Romanos. Veja, naquele tempo, é só no círculo acadêmico que se estudava a Escritura, o povo não estudava a Bíblia. E vai Lutero então, num ato acadêmico, porque ele era doutor, professor, se formou, professor então de teologia, ele foi ensinar Romanos. E aí então ele chega naquele texto de Romanos 1,17, que nós já lemos no culto hoje: o justo viverá pela fé. E quando ele entendeu o sentido dessas palavras, finalmente ele se libertou de toda a sua culpa, e Martinho Lutero passou a pregar a justiça que vem pela fé. Indulgência não se compra a salvação, não se merece a salvação. Então ele começa, primeiro esboço dele é as 95 teses, para dizer: o que a igreja está fazendo é enganar as pessoas, porque as pessoas estão comprando dias, anos, para poder depois ir para o céu e garantir a sua ida para o céu, nem que seja depois de milhares de anos, mas ir.
A justiça vem pela fé. Irmãos e irmãs, graças a este homem que compartilhou a sua experiência de libertação desse jugo de um cristianismo que adoece, é que hoje existem as igrejas reformadas protestantes. Então, se você tem olhado para você mesmo e acha que você não merece nada da vida, e está vivendo para que as outras pessoas fiquem te elogiando, para preencher este vazio, e está esperando que a comunidade que você está fique te elogiando, e vivendo um cristianismo só para agradar os outros, mude, você não precisa viver assim. O outro problema também relacionado à autoestima é agora as pessoas narcisistas. Então nós temos as pessoas de baixa autoestima e nós temos agora o narcisista. O narcisismo ou o narcisista é aquele que se vangloria das suas conquistas. Ele não se satisfaz apenas, ele não é grato pelas suas conquistas, certo? Todos nós somos conquistando coisas com o passar do tempo, uma posição melhor na empresa onde trabalhamos, ou no órgão público que nós trabalhamos, eu não sei, ou se você tem o seu próprio negócio, de ver ele crescer, não é isso? É uma conquista. Cada diploma que você consegue, e hoje a gente tem que ter um diploma atrás do outro, uma casa melhor, ou a sua casa própria, o seu carrinho, né? Que já tem pelo menos esse calor no ar-condicionado, são conquistas. O cristão conquista coisas neste mundo, não é isso? A gente conquista casa, carro, trabalho, amigos, família, um salário melhor. Mas o cristão funcional, sadio, diante de tudo isso, ele vai ser grato, ele vai ser agradecido, ele vai reconhecer que tudo isso é graças às pessoas que o amam, é graças ao apoio de outras pessoas, principalmente é graças a Deus que tem abençoado a vida dele. Mas o narcisista é aquele que diz assim: eu conquistei, é aquele que vai se vangloriar, é aquele que vai dizer assim: você já viu o bom emprego que eu tenho? Olha, o meu emprego é bom, melhor que o seu. Você já viu o namorado, a namorada que eu tenho, meu? Ah, você não tem. Eu consegui aquele lá ou aquela lá. Você viu onde eu moro? Financiei não, investi, paguei à vista. É o meu bom salário, é o meu bom diploma, é o meu bom cargo na igreja, é minha boa conta bancária abastada, é o meu sucesso social. Todo mundo me convida para ir, vai ter uma festa, as pessoas me convidam, você não pode faltar. Se você não vier, não vai ser a mesma coisa. O sujeito realmente, quando eu vou numa festa, quando eu vou no encontro social, ele é melhor, ele se torna melhor, porque eu faço a diferença. Pessoa narcisista, então, é aquela que acha que tudo que ela tem é porque realmente ela merece. Eu mereço, então eu tenho o direito de me orgulhar disso. Fui eu que conquistei, foi o meu suor, foram os meus estudos, foi o meu tempo, meu trabalho, meu esforço, é meu. Eu tenho o direito de me orgulhar daquilo que eu conquistei. Portanto, vocês que estão aí por baixo e que não têm essa mesma potência que eu tenho, fica quietinho aí, que vem de baixo não me atinge.
Então o narcisista é aquele que acha que tudo na vida que ele tem é porque ele conquistou. E aí você chega para uma pessoa dessa, que é orgulhosa, que é vaidosa, que é arrogante, e fala para ela assim: ó, você já conquistou tudo nesse mundo, né? Ou tudo que você conquistou, mas eu vou falar uma coisa para você: Deus tem algo de graça para te dar. Deus tem para te dar algo que você não merece. Ela não está acostumada, ela não acredita. Tudo que eu tenho, eu conquistei, é meu. Agora você vem e diz para mim que eu não mereço o céu? Agora você vem para mim e dizer que é de graça? Eu não quero nada de graça, eu não aceito nada de graça, eu não preciso receber favor das pessoas, eu sou capaz de conquistar aquilo que eu quero, eu vou atrás, eu sou guerreiro, eu sou lutador. Então qualquer mensagem que diga que há algo para elas que é dada, porque elas não merecem, porque elas não vão conseguir conquistar sozinhas, em seu narcisismo, elas rejeitam esta mensagem. Se você tem sido assim, meu querido irmão ou irmã, você também precisa mudar. Baixa a bola, seja humilde e se quebrante perante o Senhor. Nós vivemos numa sociedade tão competitiva, numa sociedade meritocrática, que não é de se estranhar que muitas vezes o próprio cristão tem dificuldades de lidar com a questão do merecimento da salvação. E aí você vai dizer assim: pastor, se não mereço ser salvo, por mais que faça algo nesta direção, no que preciso fundamentar a minha salvação? A resposta das Escrituras é na graça. Na graça. A graça é toda a dádiva de Deus que nos vem sem os méritos pessoais. A graça é toda a dádiva de Deus que nos vem sem os méritos pessoais. Agostinho disse assim: a graça não seria gratuita, ou seja, não seria graça se fosse possível merecê-la. Uma grande frase deste homem de Deus. Efésios 2, 8, 9: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas aí vem você novamente e diz assim: pastor, mas esse negócio de graça deixa a salvação muito desvalorizada, não é isso? Porque nós estamos acostumados a que tudo tem valor, tudo tem que ser pago, comprado, conquistado. E aí vem alguém que diz assim: olha, a salvação não depende de você comprar, de você merecer, de você conquistá-la, a salvação é dada. Então eu não preciso fazer nada, é só ficar de boa. Ser salvo é só ficar de boa, é isso? Não é isso, porque a graça que salva também se faz sentir no modo de vida do cristão. E eu quero encerrar pedindo que você leia o versículo número 15, que inclusive na hora do louvor foi enfatizado: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então no versículo 15, Jesus fala do amor e da obediência daqueles que estão caminhando em Cristo para a pátria celestial, porque a graça, ela se manifesta
não só me salvando, mas me dando agora condições de viver uma vida que produza os frutos da salvação. O mesmo Agostinho diz assim: a infusão da graça de Deus é que torna boa uma árvore, e não somente para que a árvore seja boa, mas também para que produza bons frutos, é necessário a ajuda da mesma graça, sem a qual nada podeis fazer. Deus nos dá a salvação gratuitamente, nos torna uma árvore boa, e como uma árvore boa, também Deus nos dá gratuitamente as condições para produzir bons frutos, e é assim que nós vivemos a nossa vida cristã. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você tem vivido a vida cristã e ela tem sido um peso para você, eu quero dizer: viva a vida cristã em amor e liberdade. Isso só vai ser possível se você basear sua salvação na graça de Deus e não nos seus merecimentos.